Que bom é ter você de novo no nosso canal Classe de Professores aqui no YouTube. Eu estou muito feliz em cumprimentá-la também, porque esse canal é um trabalho voluntário nosso. Eu uso especialmente os meus dias de folga para preparar esse material e torná-lo o mais didático possível para que professores e alunos da Escola Sabatina possam compreender melhor a lição da semana. Nesta semana, nós chegamos à lição de número 8, onde a gente está estudando mais uma vez o nosso amigo e pai da fé, Abraão. O título é A Promessa. E nós estaremos entrando inicialmente, o foco da lição dessa semana é sobre Abraão, desde o sacrifício de Isaac até a sua morte. E então, como não podia deixar de ser, o primeiro item, o primeiro tópico dessa semana é o teste do Moriá. Moriá era um monte, né? Deus faz um pedido inusitado a Abraão, aquele homem que era o pai da fé, aquele homem que Deus chamou para formar uma grande nação. Em algum momento duvidou da promessa de Deus, mas a promessa foi cumprida. Isaac nasceu, Isaac já estava um moço, e agora Deus faz um pedido para Abraão. E Deus diz: vai ao monte e oferece o teu filho em sacrifício. Opa, mas nós temos um problema aqui. Em algum tempo mais tarde, você vai, por exemplo, para o livro de Levítico, capítulo 18, verso 21, o próprio Deus proíbe sacrifícios humanos. Ou seja, ele nunca aceitou isso, é parte da sua natureza, do Deus do céu, não aceitar sacrifícios humanos. Que religiões pagãs é que tinham esse costume no passado. Então, como é que a gente concilia esse pedido de Deus com o ato de ele pedir a Abraão que sacrifique seu filho? A Bíblia diz que isso é um teste, né? O teste é nissá, no hebraico, ou a prova, Gênesis 22, verso 1. Os entendidos da Bíblia dizem que essa palavra nissá, ou o teste, ou a prova que Deus faz com Abraão, abrange duas ideias opostas na Bíblia. Primeiro, ela abrange um julgamento para saber o que está no coração do testado ou do provado. Deus, em outras palavras, ele está testando Abraão para saber o que realmente está no fundo do seu coração. Deuteronômio 8, verso 2, usa esta palavra desta forma, nesse sentido. Um outro sentido complementar a este é que traz consigo a certeza da graça de Deus para os provados. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu estou mandando a prova, mas eu já vou mandar um meio de resolver este problema. Né? Não tenham medo. Segundo Êxodo 20, versos 18 a 20, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês, diz o texto de Êxodo 20, e os livre de pecar. Ou seja, o teste é justamente para mostrar a bondade, a graça de Deus. Enfim, Abraão teve sua fé testada e no fim Deus providenciou o sacrifício. Nós e Abraão compreendemos o que é a graça de Deus. É interessante que Abraão diz ao filho: o Senhor proverá. O verbo prover aí, de Gênesis 22, 8, significava que Deus providenciou a si mesmo. O ato de prover quer dizer que ele mesmo ia se doar, ele mesmo ia resolver aquele problema. Tal era a fé, tal era a confiança de Deus, de Abraão em Deus, que ele não tem medo de subir, porque ele cria que Deus, e o livro de Hebreus deixa isso claro, que Deus poderia até ressuscitar o seu filho, se fosse o caso. Percebeu? Ou seja, aqui há uma entrega. Né? No livro Patriarcas e Profetas há um texto esclarecedor sobre isso, que diz assim: foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do Evangelho e para provar sua fé que Deus mandou que ele matasse seu filho. Ou seja, nessa história nós temos um homem de fé e nós temos um Deus que promete e cumpre. Deus
testa Abraão para ver até onde ele iria, mas ao mesmo tempo Deus já havia providenciado. Eu não creio que Deus permitiria Abraão matar o seu filho, mas foi apenas um teste para ver até onde Abraão iria. E Deus mesmo já proveu o meio, né? Como o próprio Abraão cria, Deus proverá. E Deus, de fato, proveu, trouxe ali um animal para que fosse sacrificado, ok? Bom, essa é a primeira parte da lição, que seria para mim o cerne da lição, mas como essa lição é narrativa, histórica, nós temos um segundo bloco aqui, que fala um pouco agora sobre as mulheres na vida de Abraão e Isaque, seu filho, né? A primeira mulher que aparece nessa história, e não podia deixar de ser, é Sara, né? A mulher de Abraão e que é a mãe de Isaque. Ela, na verdade, era uma mulher forte, era uma mulher participativa, né? Nós, ao lermos Gênesis, percebemos isso. Mas ela morreu, e a morte dela aconteceu depois do grande teste que Deus fez com Abraão, pedindo que sacrificasse o seu próprio filho Isaque. E isto, você pode imaginar, e eu consigo pensar um pouco sobre isso, deve ter mexido com as emoções do pai Abraão e do próprio filho, né? Em Gênesis 23. Então, Abraão, ele faz questão de sepultar a Sara em Canaã, né? Numa identidade dele com a terra prometida, né? E Gênesis 23, 2 diz isso. E relacionada com Sara também estava a esposa de Isaac, que é Rebeca, né? E a história do casamento de Isaac com Rebeca, ela é rica em lições sobre a providência de Deus. Você certamente já leu essa história e nessa semana vai poder recordar de como ela foi encontrada lá pelo servo de Abraão, que pediu que esse servo não deveria buscar esposa para o seu filho entre as cananitas, entre as mulheres que não conheciam o Deus verdadeiro. E então ele foi lá justamente para buscar essa mulher. Ele foi atrás de uma noiva que estivesse de acordo com a vontade de Deus. E inclusive ele orou para que aparecesse uma moça com as qualidades espirituais e práticas, interessante isto, para que ele escolhesse a melhor para o servo de Deus, para que a promessa de Deus fosse cumprida, né? É interessante que ela não era apenas espiritualmente uma pessoa madura, mas ela também era, no sentido prático, uma esposa para alguém naquela época, né? Ela providenciou água, né, para o servo de Abraão, mas ela providenciou água também para os camelos, o que dava um grande trabalho, mostrando a prestatividade dela, mostrando que era uma mulher de iniciativa, né? É muito importante esses detalhes que podem ser explorados nessa história. E Deus atende a oração do servo, e Isaac e Rebeca se casam. Nós temos que notar que nesta escolha nós temos a conjugação entre a vontade de Deus e a razão humana. Muita gente pensa, no passado os casamentos eram só o pai é que escolhia. Não, mas houve também de Rebeca uma vontade de casar, e ela exerceu essa sua vontade. E, ao mesmo tempo, você tem aqui o que eu já disse, a conjugação entre a religião, a adoração a Deus, a mesma religião, o mesmo Deus, também com algo prático. Ela era a mulher certa para Isaac naquele momento, né? Eliezer, ele estabeleceu critérios racionais de escolha. Isso é uma grande lição para hoje, inclusive. Há muita gente que casa apenas por critérios emocionais. Eu gostei, meu coração disparou, né? Dizem que a pior coisa que tem é casar com um pão e passar fome, né? Então, muita gente casa com um pão e está passando fome, porque os critérios são apenas emocionais. Devemos ter critérios emocionais na escolha da pessoa para a vida, mas também critérios racionais. Foi o caso que Eliezer fez. Olha, se ela dar de beber para mim e para os camelos, aí eu vou ver que ela é uma pessoa, de fato, digamos, proativa, né? Mas também na vida de Abraão, uma segunda vez, nós temos Sara, nós temos Rebeca, mas na história de Abraão e Isaque nós temos também uma outra pessoa. Com a morte de Sara, Abraão tem uma nova esposa, Quetura. Alguns dizem que esta mulher era a própria Agar, lá da história de Ismael. Nós não sabemos, isso é uma mera conjectura. Mas, apesar de tudo,
O importante é que Abraão cumpriu o propósito de Deus e depois de se casar e viver algum tempo com ela, Gênesis 25:8 diz assim que ele morreu em boa velhice. Como é bom uma pessoa que vive bem, que deixa um legado, é o caso de Abraão, um legado não só para a família imediata dele, mas para o mundo, chegou até nós, né? Nós somos, pela fé, filhos de Abraão também. Então, uma história muito bonita, uma história com um legado, uma história de um relacionamento com Deus. Teve algum momento de baixa, é verdade, mas quase que na sua totalidade a vida de Abraão é uma vida relação de fé, de amor, de adoração, de serviço e de obediência a Deus. Isso é muito importante. Agora, vamos terminar a lição dessa semana colocando uma questão para você, que é uma questão bem atual e que nós temos alguma dificuldade, às vezes, com isto, né? Abraão, quando mandou o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, ele disse o seguinte: eu não quero que o casamento de meu filho seja com cananitas, ou seja, nações, povos que não adoravam o Deus verdadeiro, que eram pagãos, né? E aí vem uma questão, né? O casamento entre pessoas de religiões diferentes é questionado na Bíblia, não é? Você vai a Deuteronômio 7, versos 3 e 4, vai para Neemias 13, 23 a 27, 1 Coríntios 6, 14, 16, diz que comunhão há da luz com as trevas, enfim, 1 Coríntios 7, 39, são vários textos, você pode depois pesquisar na sua Bíblia. E aí a pergunta é, como devemos nos posicionar nesta questão? O que devemos ensinar aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos nossos irmãos da igreja, né? A gente entende que não se deve casar com uma pessoa que não é da mesma fé, porque isso seria um julgo desigual. Eu sei que muitos questionam e dizem, não, mas há muitos tipos de julgo desigual. E é verdade. Muitas vezes, alguém muito rico casar com alguém muito pobre pode ser uma espécie de julgo desigual, mas se eles tiverem amor, podem viver bem. Se respeitarem, podem viver bem. Enfim, há várias formas de julgo desigual. Mas nós estamos falando aqui do julgo desigual no assunto da religião. É uma coisa bastante difícil de se trabalhar. Embora eu pessoalmente conheço gente que se casou com alguém que não era da igreja, e o que aconteceu? Aquela pessoa estudou a Bíblia, aquela pessoa teve curiosidade e vontade de conhecer a palavra de Deus, se aprofundou, e hoje é um grande cristão, uma grande cristã, às vezes até melhor do que aquele que o trouxe para a igreja, não é? Ironicamente falando. Então, é um assunto bem complexo esse, mas que, no sentido geral, a gente deveria dizer não para ele, ok? Há exceções? Sim, há exceções. Mas, ao mesmo tempo, se brincamos com esse tipo de coisa, podemos ter lares desfeitos, lares problemáticos e que tem na religião um problema e não uma solução. É um assunto para a gente conversar um pouquinho. Converse ali com os seus alunos como devemos nos posicionar nessa questão do julgo desigual. Com muito carinho, com muito cuidado, com muita sabedoria e pedindo sempre o discernimento de Deus. Paramos por aqui. Semana que vem tem mais. A gente vai continuar o nosso estudo do livro de Gênesis. Um abraço e até lá.